Se vens a uma terra estranha, curva-te. Se esse lugar é esquisito, curva-te. Se o dia é todo estranheza, submete-te. És infinitamente mais estranho. Se era fontenilha, virou fontenga, depois passou fontela. Era um dos poetas importantes do Brasil hoje, né, Aurides. E eu sabia disso desde o começo. Eu morava na Cidade Mota. Eu alugava uma kit, morei lá quase 12 anos. Há um sentido trágico na poesia do Aurides. Ela podia ter poucos recursos materiais, mas ela era uma aristocrata do pensamento. Tinha um crítico, Nogueira Moutinho, que faleceu, que me chamou na orelha de rosácea de aristocrata selvagem. Eu achei interessante. Não pelo aristocrata, mas o selvagem eu sou. Excepcional como comportamento e excepcional como inteligência e brilho. Aliás, o mistério não cai mal dentro dos temas da Aurides, né? Ela está numa família muito grande de poetas que não tiveram um lugar social muito claro, né? E isto foi um peso na vida dela. A minha maior dificuldade é morar. Para comida eu tenho, para roupa eu tenho, tudo mais eu tenho, mas arranjar casa, Jesus, Maria, José. É incrível, porque os aluguéis sobem tremendamente e nenhum ordenado sobe. Mas durante todo o tempo, vamos dizer, a marca fundamental foi essa a percepção aguda das coisas. A fonte oculta ignora-se. Mas na escura gruta intacta, a fonte serena expande-se. Aqui. E pronto. Chegou-se. Menina, faça favor de entrar na roda. Cante um verso bem bonito. Diga adeus e vá-se embora. Absolutamente naturalmente. Eu, quando comecei a escrever, eu tinha menos de 7 anos, já escrevia uma quadrinha. Quer dizer, é natural mesmo. Não sei como, porque a natureza é a natureza. É uma coisa normal para mim. Ela era um pouco mais velha do que eu conhecia a Aurides nas festinhas de escola, onde ela já recitava poemas, às vezes esquecia, ela controlava mal o choro e o riso, né? A Aurides, ela tinha um comportamento bastante singular, né? Aí eu fui indo, fazendo quadrinhas. Depois, no ginásio, consegui aprender a fazer soneto e contar nos dedos. Depois, fiz poema de Dia das Mães, Dia das Árvores, essas bobajadas todas. E enfim, eu consegui fazer alguns poemas que não estavam sendo entendidos no interior. Mas aí chamou a atenção do crítico Davi Arrigussi Júnior, que é meu conterrâneo, e chamou a atenção da turma da capital, da turma universitária. Eu li no jornal O Município, de São João, um poema extraordinário dela, que se chamava Elegia, né? Mas para que serve o pássaro? Começava assim e tal. Naquela altura ela era professora e ela veio para São Paulo para dar aula, mas ela não se dava bem. E aí ela começou também a pensar na filosofia e entrou na USP, foi estudante lá de filosofia, foi aluna, e uma aluna muito brilhante. Platão, fixando as formas. Heráclito, cultuando o fogo. Sócrates, fiel ao seu daimo. Eu conheci a Aurides em 1967, né, no curso da Marilena Chauí. Me chamou a atenção uma moça à minha frente, muito magra, muito estranha, que não parava de fazer rabiscos no caderno, círculos concêntricos. Era uma figura assim, praticamente um espírito, porque ela era de uma leveza muito magrinha, não é? E já com os óculos, com a miopia muito desenvolvida, então era um contraste interessante entre a materialidade do óculos e a fragilidade do corpo, né? Meia luz, meia palavra, meia vida. Meia luz, meia palavra, meia vida. Não basta? Meia luz, meia palavra, meia vida. Não basta? Não basta? A figura era contrária à poesia, né? E vice-versa. O que havia de estranho, de atormentado nas expressões da mulher, da Aurides, né? Não se correspondia com o apuro, a contenção, um elemento fortíssimo de
de equilíbrio, uma sensibilidade assim, ao mesmo tempo melancólica e serenamente estabilizada. A um passo do pássaro, respiro. 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 A minha temática é meio estranha, é meio fora de mão. Porque a poesia brasileira, geralmente, toda confessional, muito choramingas, infelizmente, muito sentimental. No primeiro livro, já tratava assim do ser, da lucidez. Depois passei o negócio da metapoesia, até teia, pelo menos, o Rosáceo era meio estranha. Não pegava muito a vida cotidiana. A um passo do pássaro, respiro. Na Eurídice, eu acho que você tem vários temas, a questão do ser, do nada, que é um tema do existencialismo, né? Como é que se dá a passagem do ser ao nada, do nada ao ser? Ela é uma mulher fixada na luz, né? Na luz total, né? na lucidez máxima, né? De grandes poemas, por exemplo, o poema Meio-Dia, que é muito drummondiano, né? Ao meio-dia, a vida é impossível. A luz destrói os segredos. A luz é crua contra os olhos, ácida para o espírito. Ao meio-dia, a vida é impossível. Os dois últimos versos são notáveis, que é meio-dia, meio-dia. A vida é lúcida e impossível. Isso eu penso que é Eurídice, quer dizer, a marca dela. É uma arte da linguagem, mas não dá para definir nada. Eu realmente não sei definir poesia e nem vou tentar. Há poemas meus que eu também não entendo direito, mas também eu sou só poeta. E a explicação eu posso deixar tranquilamente para os críticos. Meio-dia, meio-dia. A vida é lúcida e impossível. Ela tem o tema da luz, ela tem o tema do voo, o tema do pássaro, o tema do vazio, o tema do silêncio. É um silêncio que se funde no branco da página, no fundo do espelho, nas transparências. No espelho, a vida. A pura vida já sem palavras. A vida vive. A vida quem? A vida em branco, espelho, puro. Ninguém. Ninguém. É o silêncio da impossibilidade do poema, né? O silêncio que rodeia, vamos dizer, o dom do poema. Para dizer com a expressão precisa, talvez a medida do impossível para a poesia moderna. A um passo de meu próprio espírito, a um passo impossível de Deus, atenta ao real, aqui aconteço. Elas se situam num limiar de uma revelação, né? É uma aspiração de tocar alguma coisa que escapa e a qual nós não temos acesso. Em plena contingência moderna, né? Você ainda querer se voltar para o Espírito, para Deus e falar, um passo eu respiro, é só aqui que eu talvez respire, né? É um gesto quase trágico. Só porque erro, encontro o que não se procura. Se a gente fica sempre nos caminhos certos, não cria nunca, absolutamente. Só porque erro, invento o labirinto, a busca, a coisa, a causa da procura. Parece que o eu da Eurídice é uma entidade que organiza e se move entre os próprios símbolos. Símbolos gastos como do cristal, do espelho, do pássaro, que são aproveitados na literatura a todo momento, né? Dentro dela surgem como pertencentes a um sistema próprio. Isso é um sinal de força, eu acho. Ela fazia uma leitura filosófica da literatura e uma leitura literária da filosofia. Ela leu muito Heidegger. Ela tinha uma maneira já de abordar poeticamente as palavras, né? Sabe, um pouco assim, a palavra no seu momento de emergência, quer dizer, quando ela vem a ser. A ideia de aletheia, quer dizer, a revelação, a poesia como uma forma da revelação do ser, essa coisa, esteve muito em voga num certo momento. O poeta resgata o valor das palavras, que a publicidade, essas coisas todas, estão barateando muito os termos. E um poeta não, ele tem que pegar a palavra no seu vigor, na sua primitividade. Então a poesia é importante, sim. Mas é uma importância que quase nunca se nota, né? Eu só comecei a ser mais conhecida depois de Alba. Quando ganhei o Jabuti, aí comecei a ser um pouco mais conhecida. Antes eu era de uma meia dúzia só. Só dois, o Jabuti de 83 com o livro Alba
e o APCA de 96 com o livro Teia. E olha, como eu sou uma escritora, eu devo o prêmio realmente aos meus leitores. E a favor continuarem me lendo, ouviram? Obrigada de todo o coração. A teia, não mágica, mas arma, armadilha. A teia, não morta, mas sensitiva, vivente. A teia, não arte, mas trabalho tensa. A teia, não virgem, mas intensamente prenhe. No centro, a aranha espera. Duas coisas admiro: a dura lei cobrindo-me e o estrelado céu dentro de mim. O Kant é o rigorismo moral o mais extremo. Você imagina ele dizendo: o nosso único direito é de nos submeter à lei do dever. Ora, então ele termina a Crítica à Razão Prática escrevendo: duas coisas me enchem a alma de admiração e respeito: o céu estrelado acima de minha cabeça e a máxima moral dentro do meu peito. Duas coisas admiro: a dura lei cobrindo-me e o estrelado céu dentro de mim. Qual foi a inversão que ela realizou? É uma inversão fantástica, é uma revolução copernicana. O que ela mostra é que a lei moral é uma lei, vamos dizer, da qual nós não podemos nos esquivar, mas justamente por isso ela é dura. Enquanto que o céu constelado está não mais na transcendência, mas na imanência do ser. O sublime do céu está na alma. Mas poesia é uma coisa, o eu lírico é uma coisa, o eu real, infelizmente, é outra, né? A gente faz poesia, mas tem que viver em prosa, tem que cuidar da vida e de tudo que isso implica. Não é que ela seja, propriamente, uma poesia filosofante no sentido estrito. Ela é uma poesia que se aproveita de temas da filosofia, de questões da filosofia, como motivos literários, não? Independentemente do resultado das perguntas que ela faz, interessa a beleza dessas perguntas, né? A poesia, mesmo quando ela tem aspirações de questionamento do metafísico, o seu caminho é o dos símbolos. Quer dizer, ela não perde o pé do concreto. Construir torres abstratas. Porém, a luta é real. Sobre a luta, nossa visão se constrói. O real nos doerá. Para sempre. Sobre a luta, nossa visão se constrói. O real nos doerá para sempre. Você está vendo que isso espelha muito como ela conseguiu essa coisa nos melhores momentos, dessa aliança entre o abstrato e o concreto, sem a qual a arte não vive, não? A particularidade concreta. Os críticos são surpreendentes, né? Estão falando bem demais, exagerando um pouco. Não sou elitista, não. Eu não acho que poesia só por uma classe elevada, por uma turma bizantina. Poesia para todo mundo. Não, a poesia é eterna porque nascem poetas a cada momento. Não tem jeito, ela não vai acabar. Cante um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora. Teu minúsculo não faz mal. Eu sou rápida, mas nessa base, né? Meu Deus, o que vou dizer de mim mesmo? Estou aí, escrevi meus poeminhas. Acho que é o único motivo que eu estou nesse planeta é escrever meus poeminhas. Tudo mais que eu fiz não deu certo. A profissão não deu certo, o namoro e tudo mais também não deu em nada. Enfim, só me sobram os livrinhos. Mas é alguma coisa, muita gente não sobra nem isso. Um gato em girassol feliz. Uma nudez sem nome. Um imaculado vinho. Pensei em arrumar uma casa, comprei uma cadeira de balanço. Aí não arrumei a casa e fiquei só com a cadeira. A Ourives, desde menina, era uma, vamos dizer, uma personalidade singular. Os nervos à flor da pele, né? Às vezes era um pouco depressiva, e, aliás, muito depressiva. E ela também era um pouco desregrada e boêmia. E dava muito trabalho para os outros. Às vezes aparecia um certo lado quase de perversidade nisso. Os graus de exigência dela, né?
mas às vezes de uma forma quase de um egoísmo brutal, ou com um certo infantilismo desregrado, como uma criança que quer tudo para si, compreende? E um pouco como compensação de uma pessoa que não teve nada. Violeta limiar, violeta ultrapassagem, desejos, um gato e um girassol feliz, uma nudez sem nome, um imaculado vinho. Fazer poesia como profissão no Brasil é completamente absurdo. Nem apoio universitário a gente tem. Às vezes ela ia lá, jogava aqui na minha porta, vinha, jogava todos os poemas na minha porta e dizia, bem, agora eu vou me matar e você faça o que quiser com os poemas. Aí tocava a gente correr atrás da Eurídice para saber o que... E às vezes ela tentou mesmo a se matar. Eu não sei se com total desejo mesmo de se matar ou se ela dramatizava também um pouco isso, né? Mas o fato é que ela morreu muito jovem, ela não era para ter morrido tão jovem, né? Ela se descuidou muito. Como assim administrar a existência? Pobre não administra a existência, pobre sobrevive. A gente faz o que pode. E a poesia, ela acontece quando ela também quer. Opa, Carlos, desconfio que escrevi um poema. Ó vida, triste vida. Ó vida, triste vida. Se eu me chamasse Aparecida, Se eu me dava na chamasse mesma. Aparecida, Se eu me chamasse Aparecida, dava na mesma. Sobretudo, eu acho que o que marca a poesia da Eurídice é a altivez, né? Você sente que o eu está ali de qualquer forma, por mais insatisfação que haja, por mais que haja precariedade, mas ele é altivo. Justamente é uma grande poesia porque não permanece no plano psicológico. É no plano propriamente metafísico de um acontecimento do mundo, é da condição humana. A um passo do pássaro, respiro. Quase um sentido religioso da poesia dela. O recurso ao pássaro, à luz. Você sabe que ela não quer e não será atingida por nenhum elemento de banalização. Eu estava achando minha poesia um pouco snob, um pouco hermética demais. Depois, de certa maneira, eu tentei voltar mais para o cotidiano e fazer uma coisa mais concreta. Não concreta no sentido do concretismo, mas de não ser assim tão etérea. Não sei se consegui, parece que mais ou menos. A um passo do pássaro, respiro. A luz traz em si vestígios do invisível, não é? Então ela trabalha com esses imateriais, eu diria. Ela extrai imaterialidade mesmo, vamos dizer, do dado bruto. Fatos são pedras duras, não há como fugir. Fatos são palavras ditas pelo mundo. Isso eu roubei da senhora Clarice, que eu gosto muito dela. Mas a impureza vem da própria vida. A gente se escreve, de algum modo, né? Ainda que seja por exclusão total dos fatos mais marcantes da nossa vida, né? Todo esse peso, vamos dizer, da experiência brutal da realidade, né? Às vezes aparece de uma forma metafórica ou simbólica, às vezes até pela exclusão absoluta. Essa conversa difícil que a Eurídice nos suscita, né? Nos faz reconhecer o prosaico, que é a nossa linguagem, quando começa a falar do que ela diz tão melhor em poesia. Olha, geralmente eu sou uma poeta inspirada, quer dizer, o poema surge. Eu escrevo, tomo nota, às vezes ele surge perfeito e às vezes surge imperfeito e tem que ser retrabalhado. Mas geralmente é assim, pinta na cabeça e nada mais do que isso. Eu trabalho muito pouco. Se eu acreditasse que poesia é trabalho, eu não faria poesia, porque eu não gosto de trabalho. A coisa contra a coisa. A inútil crueldade da análise. O cruel saber que despedaça o ser sabido. Desde o começo, uma das marcas fundamentais da Eurídice é a lucidez, né? Eu diria que é uma lucidez destrutiva e autodestrutiva. Mas para que serve o pássaro? Nós o contemplamos inerte. Nós o tocamos no mágico fulgor das penas. De que serve o pássaro se desnaturado o possuímos? O que era voo, e eis que é concreção letal e cor paralisada. Íris silente, nítido. O que era infinito,
E eis que é peso e forma, verbo fixado, lúdico. O modo como a morte é tratada pelo não movimento do pássaro é uma forma oblíqua, irônica, de você dizer a sua presença terrível no ser que está ali desnaturado e que nós contemplamos como um objeto, que era vida, que era canto, cor. O que era pássaro ia ao objeto, jogo de uma inocência que o contempla e revive. Criança que tateia no pássaro, um esquema de distâncias. Mas para que serve o pássaro? O pássaro não serve. Arrítmicas, brandas asas repousam. A Eurídice tinha essa coisa destrutiva, se refletiu muito na vida pessoal dela. Isso está presente também na lírica, né? E na lírica é um fator de qualidade, porque é justamente um fator de descarnamento das coisas, que é um senso extraordinário da brevidade, da forma breve, né? De pôr as coisas em mínimo, no mínimo. Vou onde ninguém mais. Vivo em luz mínima, Ouço o mínimo arfar. farejo sangue e capturo a presa em pleno escuro. É uma depuração de quem teria muito a dizer, né? Mas só se permite o essencial, né? O essencial, às vezes, eu diria quase desumano, de tão desbastado que foi, né? De qualquer coisa que não fosse a perfeição. Ouço o mínimo arfar, farejo o sangue e capturo a presa em pleno escuro. Aqui está a Eurídice inteira. Porque se eu fosse escolher um pássaro totem, do jeito que eu sou, com óculos e bota, coruja mesmo. Essa presença recorrente do sangue, né? Que é uma mancha e, vamos dizer, como uma espécie de marca do real que vai doer para sempre. Da avó materna uma toalha de batismo. Do pai, um martelo, um alicate, uma torquês, 2 flautas. Da mãe, um pilão, um caldeirão, um lenço. O que tudo é verdade, são objetos que eu tinha de lembrança e agora também perdi os objetos. E tenho só o poeminho. A questão da Eurídice foi receber um mínimo e fazer disso tirar disso uma verdadeira provisão de luxo, né? É um pouco como se ela usasse esses, vamos dizer, esses entraves da vida, materiais da vida dela, como fonte de poesia. Todas as experiências dela, que são experiências de destituição material do ser, parece que trabalharam justamente para provê-la de uma aspiração fundamental, que não poderia estar no seu cotidiano, certamente. Sempre é melhor saber que não saber. Sempre é melhor sofrer que não sofrer. Sempre é melhor desfazer que tecer. Eu diria que Eurídice era melancólica. Quer dizer, hoje a psiquiatria diria que ela era depressiva. Ela era melancólica, mas a melancolia, na tradição da história da filosofia, ela é tanto a fonte da insanidade quanto da genialidade. A melancolia tornou a obra possível, porque ela é essa possibilidade de, em meio à dor e ao sofrimento, distribuir beleza. A um passo do pássaro, respiro. A um passo do pássaro. Respiro. O estético, o lugar do estético é no limiar de uma revelação que não pode se produzir. E que se produz, cega ou mata, tem aí uma luz que queima, né? Que destrói, né? A Eurídice viu um pouco essa luz. Eu penso que isso é que dá a dimensão dela e a grandeza dela, onde ela acertou a mão, né? Basta o profundo ser em que a rosa descansa. Inúteis o perfume e a cor, apenas signos de uma presença oculta. Inútil mesmo a forma, claro espelho da essência. Inútil mesmo a rosa. Obrigada a vocês também. E tomara que pelo menos eu esteja conseguindo disseminar o vírus. Quer dizer, disseminar a poesia para que surjam outros e bons poetas. Basta o ser, o escuro mistério vivo,
poço em que a lâmpada é pura e humilde o esplendor das mais cálidas flores. Na rosa basta o ser, nele tudo descansa. Vamos adiante, bola pra frente, a poesia não acaba de jeito nenhum. Amém. No espelho, a vida. A pura vida já sem palavras. A vida viva. A vida quem? E o estrelado céu, dentro de mim. Duas coisas admiro. Sobre a luta, nossa visão se constrói. O real nos doerá para sempre.